Bom dia, alunos da turma 801. Estamos aqui novamente reunidos para vocês, aprenderem mais um tipo de gênero, que será explicado agora, certo? É bem curto, mas precioso, de um imenso valor. É outro tipo de gênero que vocês vão aprender. Então, muita atenção. O que é resenha? Vamos lá. Resenha é um texto que visa divulgar o conteúdo de uma obra, certo? De um livro, de um filme, de CD, de peça teatral e de show. Ou seja, a resenha, ela tem esse objetivo, ser um texto para divulgar o conteúdo de seja o que for lá que vocês queiram assistir, certo? De forma subjetiva, ou seja, de uma forma subjetiva porque você tem que entender, fazer interpretações. Não existe uma forma objetiva direta, certo? Destacando informações importantes e fazendo avaliação crítica, certo? Então, o resenhista, ele destaca informações importantes sobre uma obra, sobre livros, sobre filmes, de forma crítica, certo? Para que as pessoas se convençam a ler, assistir a peça. É parecido com a sinopse, certo? Então, vamos lá. A intenção de ler resenhas. Com que intenção nós lemos as resenhas? Para conhecer a opinião da crítica sobre determinada obra, Então, por exemplo, antes de vocês assistirem um filme, vocês têm que conhecer a opinião da crítica, do resenhista. Para quê? Para poder conhecer melhor o que vai ser visto, certo? O objetivo da resenha é apresentar o posicionamento crítico do autor em relação a determinada obra. Então, ele vai ter que fazer o quê? Ele demonstra o seu posicionamento através de uma crítica sobre a obra, Ele fala sobre todos os aspectos positivos e negativos de um filme, de uma peça teatral, certo? De CDs. Para quê? Para tentar convencer a pessoa a ler. Ele tem que fazer a divulgação. Então, essa divulgação é de uma forma crítica, mostrando com consciência, tentando provar que aquela obra é boa para ser vista, para ser lida, para ser assistida. Ok? Veículos em que as resenhas podem ser divulgadas. As resenhas podem aparecer em revistas, em jornais, em folhetos, em catálogos e em sites, Em revistas sempre vai aparecer um resenhista dando o seu parecer, sobre o seja lá o que for que ele quiser determinar que as pessoas vejam, E através de jornais também, porque é um veículo muito utilizado, através de folhetos. Por exemplo, quando a gente vai numa peça teatral, a gente pode receber os folhetos para ver a obra dessa peça teatral, como ela é desenvolvida, e para você ver se você quer assistir ou não. Através de catálogos também, Você pode catálogos o quê? Com vários tipos de peças teatrais, ou vários tipos de obras, ou vários tipos de filme, de nomes de filmes que serão apresentados, para você poder escolher um, Então, o resenhista que faz a resenha, ele tem que ser convincente e usar de argumentos, tá? E nos sites também da internet. O público-alvo são as pessoas que apreciam, que gostam de filmes, porque o resenhista pode fazer resenhas sobre filmes, sobre livros, sobre peças teatrais, sobre shows,
entre outros, certo? Agora, não apresenta ficha técnica. A ficha técnica é apresentada na sinopse, ok? Então, continuando. Obras que podem ser analisadas pelo resenhista: filmes, certo? Livros, CDs, peças de teatro, espetáculos de dança, exposição de arte. Vocês estão vendo que a resenha é muito parecida com a sinopse, entendeu? Só que a sinopse é de forma objetiva e a resenha já é feita de forma subjetiva. O resenhista, passam palavras, às vezes usam de adjetivos, que é para poder o quê? Que haja a interpretação, certo? A pessoa tem que interpretar para reconhecer o que ele está querendo dizer. Então, essa é a diferença entre a resenha e a sinopse. A sinopse é objetiva, a resenha é subjetiva. Características da resenha. É um breve resumo da história, certo? A história que vai ser lida, a história que vai ser inserida no filme, a história que vai entrar relacionada ao CD que você vai ouvir, não é? É uma peça teatral, certo? Características também, um posicionamento crítico em relação à obra. O resenhista, ele faz um posicionamento crítico, ele fala tanto das partes positivas, né, que a pessoa vai assistir, como também a parte negativa, onde houve o erro, onde houve problemas, certo? Para não deixar dúvidas nenhuma ao leitor. E o uso de argumentos, lógico, eles têm que argumentar para poder defender a tese deles de que a obra que eles estão realizando, ela é verídica, ela é certa, né? E boa para a pessoa participar e ver, né? Ou assistir, né? Então o uso de argumentos é necessário. O resenhista também pode ser chamado de crítico. Resenhista é aquele que apresenta sua opinião com argumentos, né? Ele dá sua opinião utilizando-se de argumentos. O que é argumentar? É mostrar com fatos, com provas de que você está certo, né? E para poder justificar seu posicionamento e convencer o leitor de seu ponto de vista. Então ele vai tentar convencer o tempo todo através dos seus argumentos utilizados. Os adjetivos são aplicados nas resenhas para indicar subjetividade. Então, todos os adjetivos dados em relação à obra que foi feita, né, tem que ser interpretada. Então, através desses adjetivos, acontece a subjetividade nas resenhas. O resenhista aponta aspectos positivos e negativos da obra. Então, como vocês podem ver, a diferença entre uma resenha e uma sinopse, né, é que ambas possuem o quê? Possuem pessoas, né, que tentam convencer, né, a alguém ler uma obra, certo? Seja em relação a livros, a peças teatrais, em relação a filmes, por exemplo, comédias, certo? Então, eles têm isso em comum. A diferença dos dois é que na resenha entra a subjetividade, certo? O resenhista, ele é crítico, ele se posiciona de forma positiva e mostrando também a parte negativa. E através dos adjetivos, ele explora o quê? A subjetividade. O que é a subjetividade? É aquilo que não é claro, não é? É aquilo que você tem que fazer uso de interpretações, que o leitor tem que reconhecer, né? Através das palavras do resenhista e reconhecer essa subjetividade. Já na sinopse,
o escritor, ele é o quê? Ele é objetivo, claro, ele já entra falando a opinião dele, dizendo o que ele quer, já na resenha não. Aparece mais a parte crítica, certo? Com subjetivismo. Então, gente, aqui fica a nossa aula terminada a respeito dessa matéria, desse tipo de gênero, que é bem simples, e eu agradeço a vocês aqui com um beijo e um abraço. Bom dia!